Você se sente perdido na vida porque ignorou o conceito mais importante da história da filosofia. Conceito esse que fez gerações se preocuparem em como aplicá-lo da melhor forma possível no nosso jeito de viver. E se você não sabe o que fazer para viver bem ou para colocar um rumo nas suas atitudes, você precisa ouvir o que eu tenho para falar nesse vídeo. Susan Wolf, uma filósofa analítica, desenvolveu mais do que uma simples tese filosófica. Ela foi capaz de compreender como o ser humano interpreta a felicidade e criou um conceito prático para isso. Wolf diz que para termos uma boa vida, precisamos de propósito nas nossas atitudes e no que a gente faz, já que sem propósito a vida fica sem rumo, e sem rumo não sabemos para onde ir. E se não sabemos para onde ir, qualquer destino é consequência. E por isso muitas pessoas ficam deprimidas com a própria vida. E até mesmo sem saber o porquê. Mas é justamente por isso. Porque elas não sabem. Porque não tem um propósito. E o melhor é que existe uma fórmula prática que você pode usar para aplicar isso na sua vida. Mas a primeira coisa em mente que devemos ter são as duas bases para aplicar a fórmula. A primeira é que existe a felicidade intrínseca no que fazemos. Ou seja, você faz a atividade porque você realmente gosta de fazê-la. E a segunda é o valor real. Ou seja, o valor que o mundo enxerga naquela atividade. O valor que aquela atividade, quando feita, entrega para o mundo. Depois de entender essas duas bases, aí eu te apresento o Golden Circle. O Golden Circle é um conceito constituído por 4 círculos, dos quais representam o valor real, o gostar, ou seja, a felicidade intrínseca, o ser bom ou fazer bem e o ser remunerado. Esses círculos estão interligados em seu meio esse que seria o cenário ideal, dos quais é constituído por um pedaço dos 4 círculos. Explicando esse conceito da forma mais simples possível, eu poderia dizer que se você acha uma atividade que tem algum valor real para o mundo, você gosta de executar essa atividade, você é bom em executar essa atividade, e você consegue ganhar dinheiro ou simplesmente ser remunerado por isso, você entrou no cenário ideal do Golden Circle. Nesse caso, você encontrou seu propósito, e da melhor forma possível. Agora a gente entra na parte mais importante desse vídeo, e infelizmente é a parte que as pessoas veem menos valor, que é como aplicar isso nas nossas vidas. E é claro, da melhor forma possível. Mas antes, se você tá gostando do papo, deixa o like e se inscreve pra gente se ver mais vezes, fechou? Bom, a primeira coisa que precisamos entender é que para viver bem, nós precisamos ser funcionais, já que sem isso o resto simplesmente desmorona. Até porque como pretendemos viver bem, sendo que nem estamos funcionando direito? E você tem que prestar muita atenção agora, porque para sermos funcionais, nós precisamos atender às necessidades fisiológicas e mentais do nosso corpo. E é justamente aqui que as pessoas mais pecam, seja porque elas não têm o conhecimento da atitude ou simplesmente porque ignoram. Mas a verdade é que sem isso, sem sermos funcionais, sem atendermos essas necessidades, não faz nem sentido pensar em propósito. Pensa comigo, sem sono, não temos atenção, nós nos distraímos fácil, fora que no outro dia nós nos arrastamos, não conseguimos tocar a vida bem como gostaríamos, pelo simples fato de estarmos cansados. E sem uma boa alimentação, nosso corpo fica limitado, ele não consegue se desenvolver aquém de suas possibilidades. Você não se recupera direito, você fica sem energia para fazer as coisas, e aqui já começa uma bola de neve porque você não dormiu bem na noite passada. Se você é uma pessoa que não lê, não se exercita cognitivamente, você fica limitada com as suas próprias opiniões, você não consegue ver o mundo por outra face, você não consegue ter boas ideias, você não consegue libertar os seus pensamentos, pensar fora da caixa. Ou seja, tudo isso cria um contexto desfuncional. Quando você vive assim, você está literalmente se limitando a viver em um nível baixo. E aqui eu preciso citar Nietzsche, que diz que nós precisamos viver em busca de potência. Nós precisamos ter vontade de potência. Potência em busca de potência. Mas como podemos buscar essa potência, ser potentes, sendo que estamos assim, limitados por simplesmente não atender às nossas necessidades básicas, tanto fisiológicas quanto cognitivas. Simplesmente fica impossível vivermos bem sem criar um contexto para ficarmos bem, um contexto funcional mesmo. E sabe, você só precisa fazer o básico, você não precisa fazer dietas restritivas, dormir 12 horas por dia, é só você se manter na linha. Não precisa parar de tomar o refrigerante que você mais gosta porque não é saudável. Sabe, é só você não tomar 5 litros dele por dia. Não precisa tirar aquela comida que você ama da sua dieta porque tem massa. É só você não se entupir dela quando você vai comer. Nós precisamos de largar esses extremos, sabe? Tipo, se não for pra comer, então eu não vou comer nada.
Não precisa ser assim. Se você gosta, vai lá e faz. Mas se é algo que não é tão saudável, faz pouco. Fazendo isso, a sua saúde agradece, a sua potência agradece. E você se agradece, porque você não foi restritivo com você mesmo, com as suas vontades. Esse é o primeiro passo para começar a viver bem. É você se atender, você se entender. Depois que você entendeu e começou a aplicar isso na sua vida, aí sim você vai lá e se preocupa com o Golden Circle, com o seu propósito. Aí começa a fazer sentido. Mas não inverte as coisas, sabe? E se eu pudesse resumir todos os ensinamentos filosóficos, séculos de conhecimento, em alguns poucos conceitos, tenho certeza que os filósofos diriam pra você viver bem. Cuida da sua saúde, do seu sono, da sua alimentação, se hidrate bem, faça exercícios físicos. Não precisa ir na academia 7 dias por semana, mas se alonga, vai lá, faz uma caminhada, exercita um pouco, puxa um pouco de peso. Exercite também a sua área cognitiva, leia bons livros, leia bastante. Se desafie em leituras mais difíceis, leituras mais profundas, histórias maiores. Depois procure fazer coisas novas, experienciar a vida, tocar um novo instrumento, desenhar, fazer algum tipo de arte. Assim você consegue achar pontos que você gosta, que você não gosta. E além de aumentar o seu próprio conhecimento, você consegue achar algumas vias que vão te alinhar ao seu propósito. É só lembrar que você precisa achar algo que você goste, algo que tem valor pro mundo, algo que você possa ser remunerado, não totalmente, mas parcialmente, e achar algo que você seja bom, que você tenha habilidade executando aquilo. E depois que você achar todos esses pontos, você é a pessoa, você vai ser o ser humano. Nesse nível, você estaria acima de praticamente todo mundo. Você veria a sua vida por outros olhos, você seria intrinsecamente feliz. Você agradeceria por estar vivo e por ter a vida que tem, sabe? Esse é o objetivo. Todos deveriam ser assim. E se você conhece alguém que acha que precisa ver esse vídeo, manda pra ele. Muito provavelmente você pode agregar valor na vida de mais um ser humano com um simples vídeo. Então, tenta fazer a sua parte, tanto na sua vida quanto na do próximo.